Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e se você sonha em publicar um livro, mas acha que ainda não é o momento certo, porque você é muito novo e acha que ninguém vai te levar a sério, talvez você esteja certo, né? Porque, né, tem gente que não leva pessoas muito jovens a sério, mas o negócio é que existem casos de escritores muito famosos, alguns até que se tornaram clássicos mundiais, que publicaram seu primeiro livro quando ainda eram bem novinhos. Então hoje eu vou te mostrar 7 casos de escritores famosos que publicaram quando jovens e tiveram bastante sucesso. Já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para poder não perder nenhum vídeo novo e vamos para nossa lista. O primeiro caso é uma história bem antiga e eu particularmente acho bem divertida. O ano era 1816. Uma jovem chamada Mary fugiu com o seu amante, no caso ela era amante dele porque ele era casado, e esse cara era Percy Shelley, um poeta famoso na Inglaterra naquela época, e os dois foram passar o verão na casa de um amigo do Percy, que também era um poeta famoso chamado Lord Byron. Em uma noite, numa cabana, o grupo conversava sobre ciência e também dizem algumas versões da história que eles contavam histórias de terror nessa hora, e isso deu ideias para Mary, e assim ela começou a escrever uma história sobre um cientista que criava vida em laboratório. No ano seguinte, a Mary e o Percy voltaram para Inglaterra, onde eles finalmente se casaram porque a esposa do Percy morreu, e assim a Mary passou a se chamar Mary Shelley. E ela deu continuação ao livro em 1818. Ela tinha 21 anos e publicou esse livro, que era nada mais nada menos do que Frankenstein. E hoje em dia Frankenstein é esse clássico gigantesco e é considerado o pioneiro da ficção científica, então não é pouca coisa, né? E ela tinha 21 anos quando entrou pra história, um ano a mais do que eu. Quem sabe, né, ano que vem eu não publico o pioneiro de algum gênero novo. Mais tarde, a Mary Shelley ainda publicou outros romances, contos e obras de não ficção e morreu aos 53 anos. Quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu descobri que esse ano vai lançar, ou já talvez tenha lançado, um filme inspirado na vida da Mary Shelley, que é com a Ellie Fanning. A Ellie Fanning faz a Mary Shelley e também tem a Maisie Williams do Game of Thrones e tem uns atores aí que eu não conheço, talvez você conheça, é só você pesquisar aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pro trailer desse filme. Se você pesquisar o nosso próximo escritor no Google Imagens, você não vai ver um homem, você vai ver um garoto. O nome dele é Arthur Rimbaud. O Rimbaud foi um poeta francês e foi considerado um divisor de águas na poesia. E ele também tem uma história de vida muito doida. Acho que deve ser o escritor com a história de vida mais doida, que inclui fugir de casa várias vezes na adolescência, ser preso aos 16 anos, levar um tiro de um namorado 10 anos mais velho do que ele. Mais tarde ele também entrou pro exército, depois desertou e foi traficar armas. Então ele era um cara bem vida louca, né? O Rimbaud começou a escrever quando ainda era criança, e em 1869, aos 15 anos, ele fez a primeira coletânea de poemas dele. Mas o livro mais importante dele, que mais tarde seria considerado um marco na literatura mundial, se chama Uma Temporada no Inferno. Foi publicado em 1873, quando Rimbaud tinha 19 anos. Aos 20 ou 21, depende da versão da história que você for ver, o Rimbaud parou de escrever e se mudou para a Etiópia para virar comerciante de café, e aos 37 anos ele morreu de tumor na perna. Também tem um filme sobre o Rimbaud que chama Eclipse de uma Paixão, talvez tenha outros, mas não sei, esse é o que eu conheço, que tem o Leonardo DiCaprio fazendo o Rimbaud, e esse filme foca na história do Rimbaud com aquele cara que deu um tiro nele, que era o Paul Verlaine, que também era um poeta francês famoso nessa época, e aí eles tiveram um relacionamento maluco e o filme é maneiro. Agora vamos falar de um escritor brasileiro, nosso primeiro brasileiro aqui da nossa lista, Casimiro de Abreu. Nasceu em 1839 no Rio de Janeiro e ainda adolescente ele foi enviado pelo pai dele para Portugal para aprender os ofícios do comércio. Aos 17 anos ele escreveu uma peça de teatro chamada Camões e o Jaú, que foi encenada em Lisboa, e nessa mesma época ele também escrevia histórias para jornais portugueses. Em 1859, quando Casimiro de Abreu tinha 20 anos, ele publicou a primeira e única coletânea de poemas dele, chamada Primavera, que contava com poemas escritos desde quando ele tinha 16 anos. Ele morreu de tuberculose aos 21, um ano depois de ter publicado o livro,
e hoje ele é considerado um dos maiores poetas brasileiros. Inclusive, o município em que ele nasceu recebeu mais tarde o nome dele. Então tem um município chamado Casimiro de Abreu, inclusive eu passei lá esses dias. E aí vocês digam aqui nos comentários, responde aí essa pergunta. Se você se tornar um escritor famoso, você vai preferir que seja feito um filme sobre a sua vida ou que seja dado seu nome a um município? A próxima autora também é brasileira e também acho que pode ser considerada clássica, né? Apesar dela ainda estar viva, com seus 95 aninhos. Essa autora é a Lígia Fagundes Telles. Ela nasceu em São Paulo em 1923, filha de um promotor público e uma pianista. Desde criança ela escrevia e quando ela tinha 15 anos ela publicou o primeiro livro, que foi financiado pelo pai dela, né? Foi autopublicação. Isso foi em 1938 e era um livro de contos chamado Porão e Sobrado. Depois disso ela publicou muitas outras obras, tanto de contos quanto romances e até obras de cinema, né, roteiros de cinema, e ganhou vários prêmios importantes, inclusive 3 jabutis, né, que é o prêmio literário maior do Brasil. Em 2005 ela também ganhou o prêmio Camões, que é o maior prêmio em língua portuguesa, né, o jabuti é o maior prêmio do Brasil, o Camões ele é um prêmio para língua portuguesa em geral, e ele conta o conjunto da obra do escritor. E também em 2016 a Lígia Fagundes Telles foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura, que aí já é o maior prêmio do mundo de literatura, né? Então ela é uma das maiores, ou talvez a maior escritora brasileira viva. O quinto autor também tá vivo, mas ainda tá jovem, com 34 anos, e é o único da lista que escreve fantasia. Talvez até você que gosta de ler fantasia já saiba até de quem eu tô falando. Christopher Paolini nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1800, né? 34 anos. 1983. E ele é conhecido por ter criado a série de livros Ciclo da Herança, que muita gente conhece, assim como eu, né, só conhecia pelo nome do primeiro livro, que é Eragon. Quando ele terminou a middle school lá nos Estados Unidos, né, que equivale ao nosso ensino fundamental 2, ele tinha seus 15 anos e aí ele começou a escrever Eragon. Em 2001 ele publicou, ele tinha 18 anos nesse ano. Ele publicou esse livro pela editora Paolini LLC, que era a editora da família dele. Então essa primeira etapa da publicação acabou sendo fácil para ele, mas o livro só estourou mesmo quando ele foi descoberto e editado e publicado pela editora Alfred A. Knopf. Olha, não sei falar. não sei falar, gente, o nome da editora, hein? Desculpa. Mas é uma editora que faz parte do grupo editorial Penguin Random House, que na época eu acho que era só Random House. Mas, gente, aí já vale um vídeo à parte, todo esse movimento dos trusts e holdings do mercado editorial, porque tem muito disso. Eu não sei nem se eu conseguiria fazer um vídeo sobre isso, na verdade, porque é bem complicado, mas não vem muito ao caso para esse vídeo aqui que estamos aqui. O sexto caso é outro autor brasileiro bem conhecido, que coincidentemente faleceu no ano de publicação do autor anterior, né, no ano de publicação do Eragon. Ele nasceu na Bahia, foi um dos escritores brasileiros mais traduzidos do mundo e o segundo escritor brasileiro que mais vendeu livros no mundo, só perdendo pro Paulo Coelho. E também teve muitas obras adaptadas pro cinema e pra televisão. Gabriela! Nosso sexto nome da lista é o Jorge Amado. Com 16 anos, o Jorge Amado já escrevia e publicava textos em revistas literárias que eram feitas pelo grupo literário que ele fazia parte. O primeiro romance que ele publicou foi O País do Carnaval, em 1931, quando ele tinha 19 anos. É isso? É isso. Depois disso, ele publicou mais 35 livros e também ganhou vários prêmios, também ganhou Jabuti, também ganhou Camões. O último caso é meio diferente dos outros, mas não deixa de ser uma escritora famosa que publicou quando jovem. Eu tô falando da Anne Frank, que teve o diário dela publicado em 1947, depois que ela morreu vítima do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu em 1929 na Alemanha, de uma família de judeus, e a família dela, desde quando ela ainda era criança, teve que fugir dos nazistas e se esconder. Em 1942, eles foram para um esconderijo em Amsterdã, na Holanda. Um pouco antes de ir para esse esconderijo, a Anne tinha ganhado um diário
E aí ela passou a escrever nesse diário os acontecimentos e os sentimentos dela e as coisas que eram importantes para ela. Em 1944, os nazistas descobriram esse esconderijo, não se sabe como, e as pessoas que estavam lá, porque além da família da Anne tinha outras pessoas também, eles foram levados para campos de concentração. A Anne foi levada junto com a irmã dela para Auschwitz primeiro, né, que foi o maior campo de concentração nazista. Depois elas foram transferidas para Bergen-Belsen e elas morreram lá. O único sobrevivente daquele grupo que sobreviveu no campo de concentração foi o Otto, que foi o pai da Anne. Em 1945, quando o exército russo resgatou os prisioneiros de Auschwitz, o Otto ele voltou para Amsterdã. Em 1947, ele publicou o Diário da Anne. E hoje o Diário de Anne Frank é um dos livros mais lidos do mundo e faz parte do programa Memória do Mundo da Unesco, que busca reunir um patrimônio documental da humanidade. E a gente vai encerrar então esse vídeo com um clima um pouco mais pesadinho do que no início, mas é importante, essas histórias são importantes. E se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha esse vídeo também com outras pessoas que vão gostar de ver esses casos aqui. E não esqueça de checar os links aqui na descrição do vídeo, porque eu sempre coloco vários links para várias coisas e referências. Então, até a próxima!